lance que agora tá se falando bastante que, tipo, então um homão da porra, que há uns anos atrás surgiu esse termo, e aí todas as mulheres, elas queriam o quê? Um homão da porra. Se eu olho em casa meu marido não é um homão da porra, então eu não quero meu marido, eu quero um homão da porra. Isso é um pouco passar também, né? Passar, total, né? Porque não... Aí a gente tá falando de seres humanos, né? Não de homem e mulher. Mas agora tá em alta que é tipo assim, já vi várias mulheres falando, então... Várias mulheres não, várias pessoas. Se um homão da porra é uma mulher normal, porque, porra, o que é um homão da porra? É um cara que vai te respeitar, que não vai te trair, que vai ser legal contigo, que vai dividir as atividades de casa, que... isso é Isso é um cara maneiro. Isso é um cara legal. É um cara legal para se relacionar, legal, né? É um humano legal, É um parceiro. Isso é a pessoa que você quer que seja seu parceiro. Mas se você for gay, você quer um cara. Se você for lésbica, você quer uma menina que tem essas qualidades também. Sim. Exato. Isso não tá necessariamente... Isso não é necessariamente do homem, isso é necessariamente do ser humano bom, não é? Mas sabe o que eu vejo da parte de vocês? Essa agonia é que parecia que as mulheres são... A gente falava, os homens são todos iguais. Mas a gente sabia que tinha os caras escrotão lá, que ficava com um monte de mulher e que babá, e que, sei lá, transava com 4 mulheres numa noite. Sabia que tinha um nerd que, sei lá, nunca ficou com mulher nenhuma. E tudo igual, assim, né? Sabia que... Sabe que tem vários tipos. Tem um cara atletão lá, de boa. Tem vários tipos. A gente sempre soube disso. Claro. E vocês olhando pra gente também, né? Tem tipos de mulheres. Sim. E aí, quando tu fala de, não tem vocês... Tem uma linha ali que passa entre todas nós. Igual tem uma linha que eu acredito que passa entre todos vocês, não? Não. Eu acho que tem uma linhazinha, assim, no mínimo. Acho que um mínimo de que seja que identifica você como homem. Ou mulher. Que você... Existe a questão genética, os cromossomos, né? Mas tu não acredita que tenha homens que se identifiquem com a linha feminina ali? Eu acredito que sim. Talvez eles possam vir pro lado de cá daí. Como assim? Indo além do cromossomo. Mas que lado de cá? Isso que eu não consigo... Entendi. Pra mim, é que eu sou um cara que... A minha filosofia é... Nós somos indivíduos. E nós não pertencemos a grupos. Sim. Por mais que a gente pode... Mas a gente tem algumas coisas... Eu posso categorizar a Tata no grupo das mulheres. Porque você é mulher e as outras mulheres são mulheres também. Sim. Mas elas devem ter algumas coisas em comum. fundamentalmente você é um ser único. É isso, Sim, exato. Mas é isso que eu tô falando. É isso. Sim. Entendo. Só que tem uma linha que passa. Tu não concorda no aspecto da linha? A gente tem coisas em comuns, isso eu concordo. Sim. Mas eu só não concordo que a gente é um grupo homogêneo. Tipo, também não concordo. Mas assim como eu acho que tem uma linha entre nós... As mulheres têm uma não, concordo contigo. Eu não gosto disso, sabe? Eu também não. Eu sempre falo isso, nos meus vídeos principalmente. Mas o que eu só tô falando dessa parada aí... Porque, sei lá, eu acho que é importante os homens saberem que existe essa extrapolação, sabe? Que existe um grupo que se diz em prol do feminismo, que eu não acho que aquilo é feminismo. Se o feminismo é igualdade, né? Das pessoas terem igualdade de direitos perante a sociedade... Estão distorcendo o feminismo. E aí uma menina show que talvez defenda realmente, ela entra no bolo ali. Exato. E às vezes a galera mais engajada no feminismo, sabe? Que eu sou feminista, ativista feminista. Talvez esse grupo seja o grupo que esteja tóxico, né? Entendeu? Entendo. E aí, como eles são os ativistas feministas... E eu, como mulher, não me sinto tão afetada... Por isso, talvez eu não saiba nem dizer. Isso. Você não sente isso. Você sente os machistas babaca. Acho que é interessante ouvir você falar isso, Tata. É interessante ouvir você falar isso, que, isso aí não deve me afetar tanto. Porque isso coloca assim, os homens, não, assim, como um grupo, apesar de não gostar desse lance de agrupar todo mundo, numa posição que geralmente é o contrário. Sabe? Eu não tô falando que os homens são mais poderosos. Quando eu digo não me afeta, eu digo assim, não há nada que elas possam fazer que vá me prejudicar. Atrapalhar. Exato. Bem pelo contrário, elas vão fazer coisas que pode ser muito radical, mas que o respingo aqui em mim vai ser positivo, entende? Sim. É isso. É porque tem meninas que não percebem desse jeito que você tá falando, entendeu? Que há o outro lado. Não há empatia, tá ligado? Sim. Então... Mas mas acho que talvez respingue nas mulheres também. A toxicidade acaba rolando um efeito esse mola. Esse tipo de comentário que eu falei agora, que os homens estão com medo. Então, exatamente. É um exemplo que respinga negativamente. Por isso que foi que eu entrei nesse assunto no primeiro momento. E eu acho que isso é um sintoma dessa porra. Total. Se eu fosse usar a minha pode dar um estrago absurdo, igual você tava falando. Se eu fosse usar a minha ignorância pra explicar isso, eu imagino que os homens pressionaram as mulheres por um tempo. E elas ficaram pressionadas, e agora que elas têm espaço, elas expandiram e estão pressionando os homens. É isso. Mas, gente... Só que isso é meio merda. Os homens daqui a pouco vai...
Os homens têm que deixar, tipo, a mola no centro. Assim, a humanidade tem que deixar a bola no centro. Os homens não. Todo mundo... Mas é que, tipo, as mulheres são quem estão empurrando um lado, né? Mas concorda que tava quando muito homens... desigual? A gente tem muito pra empurrar pra chegar na metade ainda. E mesmo que a gente esteja assim, até... Na verdade, a mola explode. Eu acho que a mola explode, tá ligado? Sem diálogo, a mola explode. Na real, se a gente entender, igual tu falou, que a gente é todo mundo indivíduo, tudo show, Isso e, gente, é o mais importante, é o Tata. bem pra todo mundo. Fechou. Tipo, o indivíduo... Eu vou banheiro rapidinho. Vai. Tá. O indivíduo, na minha opinião, é, tipo, o que a gente tem que estar preocupado. Sabe uma coisa que eu acho que é meio nociva da nossa sociedade? É esse pensamento de grupos. Tipo, eu sou grupo Tal. X, tal. Eu me associo com esse grupo. Mas é por causa do lance do pertencimento. Se a Isso. gente não se sente pertencente, a gente pira. Tu tá lá, tu tá no colégio, né? A gente é criança, a gente tá no colégio. A gente sente essa necessidade. Nem que seja fazer parte do grupo dos excluídos. Tu vai querer fazer parte de algum grupo. Aí é por isso que adolescente é revoltado. Porque adolescente, ele parou de fazer parte daquele grupo. Aí ele pensa, minha família até então é o meu grupo. Mas agora eu sou adolescente. Ou, sei lá, eu fiz 18 anos, agora minha família pode não ser mais o meu grupo. Qual vai ser o meu grupo? Aí ele se rebela e começa a experimentar outros grupos. Sim. A gente tem essa necessidade. Eu acho que é meio que... né? Claro, Nosso. o problema é quando a gente deixa essa necessidade intrínseca nossa de realmente querer pertencer. Porque eu imagino que quando a gente estava desenvolvendo, pessoas que se juntavam em grupos tinham mais chance de sobreviver. Isso. E eu acho exato. que esse instinto foi imprintado no nosso código genético, foi colocado no nosso código genético por questões... de passar os genes mesmo. Só que o problema é que essa parada, quando afeta o psicológico e quando começa a formar o mundo, a visão de mundo da pessoa, como ela começa a achar que esse pertencimento ao grupo dela, e quando ela coloca esse grupo associado a alguma característica dela, como ser mulher, ou ser de alguma cor, ou ser de alguma etnia, ou ser gamer, por exemplo, essa pessoa, ela começa a ter uma visão distorcida do mundo. Ela começa a esquecer que ela é um indivíduo e que ela, por ser um indivíduo, ela tem muito mais possibilidades fora do grupo dela. Ela não necessariamente precisa adotar as posições canônicas do grupo dela. Eu concordo plenamente. Eu concordo que a pessoa, ela esquece que ela é ela. Exato. Ela passa a ser a pessoa tal. Sei lá. A personalidade fica integrada ao grupo, a identidade de grupo. Mas isso que a galera acontece com chama religião também. Com Por causa da certeza, identidade de com grupo. certeza. Então eu sou um, e aí depois que vem o ser mesmo, né? Isso é falando, eu ia nocivo falar demais. Muito, eu concordo. Isso me preocupa. E eu acho que o feminismo também... ele se nutre desse sentimento das mulheres quererem pertencer ao grupo. E eu acho que aí disso você tem esse grupo de pessoas que têm essa visão mesclada com essa identidade, e aí elas começam a pôr no mundo, produzir coisas que são... fundamentadas nessa ideologia, entendeu? E aí, quando ela produz, por exemplo, mídias, entretenimento e propaganda, ela passa aquela ideologia. E o homem que é novo, o adolescente, a criança, ele consome esses conteúdos, e eu acho que aquilo passa uma mensagem negativa pro homem, porque ele não ajuda ele a lidar com a masculinidade dele. Pelo contrário, ele fala que você tem que reprimir a sua masculinidade, que a masculinidade é algo ruim. E eu acho que isso é um sintoma que eu vejo nos homens e que eu acho que é negativo. E que eu acho que a gente tem que, pelo menos eu me considero no papel de dar luz nesse ponto, sabe? Foi só por isso que eu trouxe. Mas eu concordo em partes e eu acho que a gente tem que rever o conceito de masculinidade. Ponto. O problema é que, tipo, a masculinidade, ela existe há algum tempo já. Há 2.000 anos. Há 2.000 anos. Porra. Há 100.000 anos. Sim. Há bilhões uma de vida. anos. Sim, bilhões. Há bilhões. Desde quando surgiu o primeiro ser Vida. macho. os machos. Vida. Sim. Isso. E eu acho que... Eu falei uma burrice bem grande agora, mas eu corrigi no final. Também. E eu acho que isso foi evoluindo com o tempo, com milhares de vidas que foram experimentando. Aquilo foi... Mas teve uma época, falando de seres humanos aqui, sei lá, pré-revolução industrial, as mulheres estavam ali, elas estavam na colheita junto com os caras. Inclusive, tem dados que mostram que 80% é muita coisa, da colheita que chegava em casa, eram as mulheres que traziam, porque elas eram mais dedicadas, coisa que vem inerente à mulher, né? Mais organizadas, mais disciplinadas. Isso que você falou é o ponto. Pois é, tem pessoas... Aí veio a coisas Revolução inerentes Industrial, aí o nossas. cara assim, cara, ele olhava pra esposa dele e falava, cara, tu não quer ficar em casa cuidando dos filhos? Porque agora eu tenho uma máquina, e com a máquina eu posso realizar a colheita sozinho. Mais do que a gente fazia nós dois juntos, eu posso realizar sozinho.
Aí, o que aconteceu? As mulheres começaram a ficar em casa por causa dos filhos, pra poder cuidar da casa, por causa de tudo isso. Aí que foi o problema, eu acho. Mas será que a mulher cuidar da casa não era uma coisa pré-revolução industrial também? Eu acho que a mulher cuidar da casa é algo que. Será que ela tinha. Ela já tinha o lance de dupla jornada, a mulher cuidar da casa e a mulher cuidar do... Eu acho que, tipo, muito antes até. Tipo, será que não era o. Por exemplo, quando a gente tava se formando na Bíblia, que é um bagulho de puta que pariu. Que a mulher cuidar da casa. Eu acho que esse papel é. Ó, a minha parada. Mas o menor número de mulheres, talvez, no mercado de trabalho, né? Que na época era diferente, que funcionava, começou a cair bruscamente depois disso. Não, entende? claro, com certeza. Eu com certeza imagino que... Então, mas enfim, é só uma coisa pra dizer que daí desandou tudo, e aí como é que vai voltar, né? Mas eu acho que, tipo, uma coisa que a gente não pode perder de foco é que a masculinidade ela se desenvolveu durante bilhões de anos. E ela existe, ela precisa ser descoberta. Ela não pode ser... A gente não pode dizer o que é a masculinidade, entendeu? A gente não pode ter um preconceito do que aos homens. Nenhum. Aos homens, eu acho que ao ser humano, de certa forma. Porque eu acho que a mulher tem masculinidade dentro de si, assim como o homem tem uma parte feminina, Pelo né? lance da psique, assim. Sim. Com certeza, eu Total. acho. Você mesmo disse que existem papéis... E eu acho que... A gente tem que tomar cuidado pra não ter uma visão do que... Não tô falando que você faz isso, tô falando dessa crítica, claro. Sim. Só pra gente deixar claro, até pra nossa audiência, porque eles são às vezes meio burros. Vocês são burros, gente? Quando às vezes. Vocês são mais espertos que nós, né? Não, o chat ao vivo é meio tóxico. O chat ao vivo é bem tóxico. Inclusive não recomendo você leia. O Mussa aí tá de prova. Eles são meio burros às vezes, sim. Não tenta defender meu público, não, que eu conheço. Eita! Ô, gente, virgem, se quiser uma mão aí, ó, tamo aí, ó. Vai lá, youtube.com/tatemnz. Tá na descrição, só olha aí. Mas os comentários depois do ao vivo são oks, na maior parte. Desculpa, eu te Não. Eu nem lembro mais do que tava. Eu também tava tentando, agora eu não lembro também onde tava meu ponto. Você tava falando sobre que homens... Não, masculinidade. Sim, exato. E a gente tem que tomar cuidado, porque o que tá acontecendo agora é as pessoas negando parte da masculinidade do homem, falando isso é ruim, quando não é necessariamente ruim. Não é ruim ser competitivo, entendeu? Não é ruim ser agressivo, às vezes é bom ser agressivo. A gente precisa de pessoas agressivas no mundo. A gente precisa de momentos que a gente tem que ser agressivo na vida. Você não consegue viver a sua vida inteira sem saber ser agressivo, sabe? Também, mas é que quando tu fala de agressividade, eu como mulher, dá um desespero. Porque a gente sabe que a gente vai conviver com um ser agressivo dentro de casa. Ou então, dentro de casa que eu digo, não é só o teu marido, o pai, ou sei lá. E aí tu saber que tá criando alguém pra ser um ser agressivo, porque... Os homens eram criados para serem agressivos. É aí que tá, entendeu? Claro, mas eu acredito que as mães podem chegar pros seus filhos e dizer, cara, chora. Cara... Não, isso aí beleza. Não tô falando disso, mas, por exemplo, você... Mas essas características da masculinidade, elas são perigosas pra gente. Sim, mas elas são da masculinidade. Mas o que eu quero falar é, tipo, ó, você com o seu namorado, no caso a gente sabe quem que é, mas qualquer namorado, você quer um cara que, tipo, se chegar um cara e começar a te zoar na sua frente e ele tá no seu lado, você quer um cara que o Musso, no caso, arrebente o cara na porrada. Não quer? Não quer que o cara te proteja? Cara dela. Cara, eu acho que eu não quero um cara, não. Mas se o cara estiver te ameaçando... Eu quero chegar no nível que o cara não vai me ameaçar, ou não vai ser babaca comigo. Os seres humanos são... Mas entende quando passa do limite? É pra isso, é pra chegar nesse nível. Mas o meu ponto é, você... Tipo, eu gostaria de ter... É que 90% do planeta é idiota. É babaca. Eu gostaria de ter um cara... Mas as mulheres também são. Sim, eu tô falando de todos. Mas você quer, tipo... Mas aí a gente não sai matando os caras por aí. Não, mas aí... Estuprando os caras por aí. Teve uma vez que um cara ficou bravo que eu coloquei o carro no lado errado, ele veio me dar um soco na cara. Eu coloquei o carro no lugar errado, ele veio me dar um soco na cara. Eu tive que me defender, entendeu? Tem certos momentos que... Puta, é uma merda, o mundo é uma merda. E você vai preferir ter um cara que não está ok com a agressividade dele pra poder ter a força pra se defender. Porque a questão de se defender não é só questão de força física. Mas é muito delicado, Monarca, porque, por exemplo, tu levou um soco na cara porque botou o carro no lugar errado. Eu posso estar andando no parque, eu não tô fazendo nada. E vai vir um cara e vai abusar de mim pelo simples fato de eu ser mulher. Mas esse cara como é que a gente arruma isso? Como é que a gente resolve isso? Faca na caveira, é por isso que tem muitas mulheres por aí fazendo a frente por mim, entendeu? Que elas estão ali, não, é assim.
Por isso, Tá. só pra poder assustar, pro cara ficar com medo mesmo, pra ele pensar que, a gente pode ir Ele tem que contra saber, mesmo. na verdade, o que ele tem que por saber isso é que que isso tem é o uma, exagero, entende? quem faz isso é um filho da puta. Ele tinha que saber isso, de fato. É porque se o Parece ser humano idiota. é um merda. Isso, parece idiota. É idiota. É porque claro, se tem você- que explicar pra um ser humano que, Que não não é pode pra abusar o da outro. coleguinha. É idiota, É de fato. idiota, mas... É idiota, mas acontece, não tem como negar que acontece, você tem toda a razão, É natural que, por exemplo, homens, pela natureza, têm mais força física que mulheres. Sim, né? sim. E por isso, eles tu poderia são ter revidado o soco predadores. na cara, por exemplo. Eu revidei. Ele revidou Eu e não saiu ia na porrada. revidar, Isso aí, porque, sei lá. o cara foi parar no hospital. Aí, pra quem quer um Ou não cara saiu na com- porrada com o Monark.